Boa tarde, esse é o Psique News, eu me chamo Raquel. Eu sou a Luísa. Eu sou o Giovanni. E hoje a gente está aqui com a doutora Ana, psicóloga daqui de Indaiatuba. Primeiramente, a gente queria começar perguntando para você quanto tempo você está no mercado de trabalho? Então vamos lá, contar um pouquinho, né? Eu estou formada desde 2019, eu me formei pela Faculdade CEUSP de Itu. Porém, eu só comecei a atuar como psicóloga em 2021. Então, eu estou aí há quase 2 anos atendendo como psicóloga. Que legal. E por que você escolheu resolver fazer psicologia? Bom, porque eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse dentro da área da saúde. Certíssima. Tive várias experiências, né, de trabalho. Trabalhei também como jovem aprendiz dentro da área administrativa. Você já Então, esteve aqui com a gente, né? sim, já estive no lugar de vocês. Ela já esteve na nossa pele. Já comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu trabalhei dentro da área administrativa, trabalhei com outras coisas também, mas sempre a área da saúde me chamando, né, atenção. Então, quando eu resolvi fazer a faculdade, falei, tá, vamos fazer um teste vocacional. Então, né, saiu todas as possibilidades. Psicóloga saiu várias possibilidades. E aí eu pensei muito nessa questão, né, do estar próximo das pessoas, de poder auxiliar as pessoas com as suas questões, de promover saúde de uma forma legal. E aí a psicologia brilhou pra mim. Então vamos lá. E você sempre quis essa parte clínica? Sempre. Desde o início da faculdade, a psicologia clínica foi o que eu sempre me interessei, que eu sempre quis seguir. É o que eu mais gosto. Que legal. A gente vai falar um pouco sobre a questão de saúde mental. E a gente queria que você explicasse pra gente o que é a saúde mental e o que abrange a saúde mental. Saúde mental é o quê? É o seu bem-estar, né? O que a OMS diz que é a saúde mental? É o seu bem-estar psíquico, que aí engloba várias outras coisas juntas para que a gente esteja bem psicologicamente. Então, o que está envolvido dentro da saúde mental? O seu bem-estar físico, seu bem-estar financeiro, seu bem-estar, né? As suas relações, então tudo isso tem que estar envolvido dentro da saúde mental. Não tem como a gente ter uma saúde mental estável, sendo que a gente não tem emprego, sendo que a gente não tem uma boa relação com a família, boa relação com os parceiros, boa relação de amizade. Então tem que estar tudo muito englobado, então não é uma coisa só. Então não funciona sem o outro. Não Basicamente. dá pra ser feliz igual mentira. É bem difícil ser feliz. Dá pra gente ser feliz sem ser pobre, né? Porque todo mundo aqui é pobre. Mas sem ter algumas garantias aí mínimas que a gente precisa, né? Então, vamos entrar em questões de políticas, né? Mas as políticas públicas também são importantes para garantir uma boa saúde mental. Exatamente. E o que mais? Como que os amigos, os familiares, as pessoas, né, em tratamento, né, de saúde devem se portar, né, diante dessas pessoas? Bom, primeiramente entendendo que quando a pessoa ela tem uma questão de saúde mental, vamos falar de uma doença mesmo, de algo sério aí. Em primeiro lugar, ela precisa de apoio, ela precisa de suporte. É o sistema de apoio, né? O sistema de apoio ele é importante. Entender que assim, as questões que essa pessoa está passando não podem ser encaradas como frescura, como mimimi, É porque como tem preguiça. gente que fala que é frescura, Tem gente né? que fala, muita gente que Não fala que considera nem doença. Exatamente, tem gente que fala que depressão é frescura. E o que você acha dessas pessoas? Eu acho que as pessoas precisam de mais informação. Também precisa se tratar. Todo mundo precisa de terapia. Vem pra clínica. Todo mundo pra clínica, né? Entender que Tá assim, com a doutora Ana. não se trata de frescura, não se trata de mimimi, ansiedade não é falta do que fazer, né? Depressão não é Doença preguiça, séria, né? são doenças muito sérias. E as famílias precisam entender o que está acontecendo e qual é a sua responsabilidade diante dessas pessoas. Que é dar suporte, dar apoio, claro que dentro das suas próprias limitações também. Você acha que a terapia ela deveria ser disponível de fácil acesso para todas as pessoas? Concordo plenamente. Né? Porque conseguir um psicólogo é muito difícil. O SUS é um absurdo, né? demora É uma horrores. burocracia gigantesca, né? Tanto que eu faço trabalho social por causa disso. Porque eu entendo que é difícil, né? Ainda é um serviço de difícil acesso e de custo alto. Realmente. Como você acha que a pandemia afetou a saúde mental das pessoas no geral, principalmente a de jovens, que ficaram presos dentro de casa? De uma forma Aula assim, online, lição. abrangeu de uma forma muito, muito grande, principalmente para os jovens que estavam no período escolar. Então, assim, os adolescentes em período escolar sentiram muito mais do que, por exemplo, os adultos.
Porque foi uma mudança muito gigantesca, né? Foi. Todo mundo aí indo pra escola, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as coisas que precisava fazer. E de repente, pronto, ninguém vai fazer mais nada. Vai ficar todo mundo trancado dentro de casa. Então, para as pessoas que já tinham alguma questão de dificuldade de relação social, isso piorou muito mais. Demais. Né? Porque realmente, né, se fez, não se forçou as pessoas mais a saírem de casa. E para pessoas com relacionamentos transtornáveis, né, que tem dentro da família, dentro de casa, pode mais ter ainda, piorado né? ainda. Porque se o transtorno, ele é, né, os gatilhos desse transtorno, eles estão relacionados à família, você tá ali o tempo todo dentro de um contexto familiar, o dia é estressante, né? Só pior. Toda hora. E a gente entra também numa outra questão, por exemplo, mulheres que estavam sofrendo, mulheres que sofrem agressão, aumentou muito os casos. Eu trabalho com mulheres que são vítimas de violência, eu faço trabalho voluntário com elas, atendo mulheres, e aumentou muito. A demanda da ONG onde eu atendo aumentou muito no período de pandemia, porque 24 horas com os agressores dentro de casa. E como que é essa questão de lidar com as pessoas que têm esses relacionamentos abusivos? É delicado, né? Porque assim, pra pessoa entender, algumas pessoas já chegam pra gente na ONG entendendo que o que elas vivem são relacionamentos abusivos, são agressivos, são difíceis. Mas algumas não, elas não conseguem nem compreender como aquilo chegou àquele ponto dela ser agredida, por exemplo. E como que é lidar com essas pessoas que elas não entendem que elas estão num relacionamento abusivo? Fazer um processo de psicoeducação, de explicar, de orientar, de mostrar para elas de alguma forma que aquilo que elas estão vendo não é algo legal, né? Que você não tem que estar dentro de um relacionamento onde você se sinta presa, onde você não tenha, né? Onde você não tem voz ativa, onde você é sempre o problema, onde, né? O cara tá sempre botando você para baixo. Eu já vi gente que... Nossa, como é a palavra que eu vou falar? Que nega isso, né? Não tô no relacionamento abusivo. A pessoa se abaixa assim e não tá no relacionamento abusivo. Ela jura isso, né? Sim, isso é muito do perfil de como o agressor ele funciona, né? A ideia é justamente essa, né? Por exemplo, aqueles agressores que vão lá e falam assim: ai, você tá linda hoje. E daqui a pouco ele vai lá e te faz uma crítica relacionada a alguma coisa que você tá vestindo. A pessoa tá no relacionamento abusivo, mas ela não sabe que ela tá no relacionamento abusivo. Não percebe. É porque tudo é uma construção, né? Por isso que é tão difícil elas conseguirem sair dentro desse relacionamento abusivo. Porque as coisas começam muito pequenininhas, né? Elas não vão percebendo e aí vai cada vez aumentando, se ampliando, até a manipulação ficar de um ponto que ela não consegue mais sair dali, porque o agressor já excluiu ela da família, dos amigos, ela não tem mais rede de apoio, na maioria das vezes tem filhos, é dependente financeiramente. Então tem um monte de questões difíceis para você. Pesa na questão dos filhos, porque os filhos crescem com o relacionamento do pai daquele jeito, fica naquele ciclo vicioso, onde o que o pai fez, o filho vai fazer. O modelo de comportamento não é legal. Aí às vezes a pessoa não busca tratamento, acaba gerando um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, uma bipolaridade. Um monte de outras coisas. E como você trata isso? O trabalho da ONG ele é muito curto, né? Assim, a gente faz o que a gente consegue dentro, né, do espaço que a gente tem. Assim, a demanda é grande, então a gente tem que atender o máximo de mulheres que a gente consegue. Mas é principalmente focado no trabalho da autoestima e do empoderamento dessas mulheres. Para que elas percebam que elas não precisam estar dentro daquela situação. Que elas, né, são mulheres, são potentes, que elas conseguem sair dali, que elas conseguem trabalhar, ter suas famílias, construir uma outra realidade para elas que não aquela realidade que elas estão dentro do relacionamento. Então, assim, na maioria das vezes, as que vêm pra gente para atendimento, elas já, de certa forma, foram forçadas a sair dentro da relação porque houve uma agressão. Então, elas, né, o primeiro contato com elas é feito dentro da delegacia, inclusive. Né? A própria delegacia aciona a ONG vai dar o primeiro suporte e elas vêm para atendimento psicológico. Então, o primeiro momento ali é acalmar, é acolher muito essa mulher, porque algumas vêm com um sentimento de culpa muito grande. Acolher essas mulheres e dar um certo conforto para que elas consigam encarar essa realidade e superar. Interessante. Mudando um pouco do assunto, o que seria uma depressão? A depressão, vamos falar de forma, né, física, fisiológica. É a nossa baixa de serotonina. Nosso cérebro basicamente para de produzir serotonina. Por que ele para de produzir serotonina? Aí a gente tem que tentar entender o contexto todo que está em volta.
Pode ser por uma falta de reforçadores positivos na nossa vida. O que é um reforçador positivo? Né? A nossa família que está ali sendo acolhedora, de repente não é mais. É a perda de um familiar, é a perda de alguém que a gente gosta, é a perda até de um animal de estimação, perda de um emprego. Esses são reforçadores positivos que a gente tem. Então, alguns reforçadores ao longo da vida a gente acaba perdendo e por isso a gente tem essa baixa de produção de serotonina. Então, vem aquele desânimo, a gente não vai conseguindo fazer coisas ao longo, né, coisas do dia a dia que a gente costumava fazer com facilidade, a gente começa a ter dificuldade, aí vem a frustração e aí vai, né, virando em torno disso e a gente fica dentro desse ciclo e fica difícil de sair. A depressão, É mais ou menos isso. Ela tem vários estágios, né? Quais Sim. seriam eles? A gente tem vários tipos, né, de depressão. A gente tem pessoas depressivas que saem de casa para trabalhar todos os dias, que, né, fazem todas as suas coisas, mas sentem aquela tristeza, aquela angústia, que não é só uma tristeza, eu tô triste, não. É uma coisa muito mais profunda. A pessoa realmente ela não vê alegria em absolutamente nada. Mas muitas vezes ela não sabe expressar isso. Por isso que a gente tem um monte de casos de suicídio de pessoas que a gente jamais ia imaginar que ia chegar numa situação dessa. E a gente tem o depressivo também, ao ponto de não sair da cama, de não comer. Tem vários tipos, né? Para cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente, porque a gente é diferente. Então, a depressão, ela também afeta a alimentação da pessoa. Pode afetar. A pessoa pode ter desde uma perda de apetite. O mais comum é a perda de apetite. Mas tem casos também que a pessoa passa a comer com mais frequência. Justamente para tentar aliviar aquele sentimento ruim que ela tá. A pessoa também não toma banho, né? Porque tomar banho é um processo demorado. Em estágios mais graves da depressão, a pessoa chega ao ponto de não nem conseguir sair da cama mesmo. De tomar banho, se arrumar, de levantar, de fazer coisas corriqueiras do dia a dia. O mínimo esforço físico Isso. gera... pra que eu vou fazer isso? Gera Eu posso fadiga ficar aqui. e gera vários outros sentimentos, né? Várias outras coisas. Então nós temos vários estágios aí dentro da depressão. Afeta principalmente a interação social também da pessoa. Interação social também. Sim, também. Existem os chamados gatilhos, né? Que envolvem todos esses transtornos. Você saberia dizer alguns gatilhos que envolvam a depressão, os relacionamentos? Geralmente, os gatilhos eles estão relacionados a situações que a gente já passou e que já geraram sentimentos negativos. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o meu cachorro morreu. Eu vou ficar muito triste porque o meu cachorro morreu, obviamente, né? Se todas as vezes que eu lembrar de algo que seja relacionado à morte, isso vai me gerar um sentimento exatamente igual ao sentimento de quando o meu cachorro morreu. Então, isso é um gatilho. Então, ele está relacionado à ansiedade, está relacionado à transtorno do pânico, está relacionado à depressão, está relacionado a vários transtornos. O que pode ajudar a melhorar um quadro depressivo de uma pessoa? São várias coisas que podem ser feitas. Então, a primeira coisa que uma pessoa depressiva, ansiosa ou dentro de qualquer outro transtorno precisa de rotina. Só que nem sempre é fácil essa pessoa conseguir estabelecer uma rotina para ela. Por isso que a família, os amigos entram aí para ajudar. Então, primeiramente, é entender o que está acontecendo com essa pessoa, entender que essa pessoa precisa de um auxílio psicológico. Primeiro ponto, auxílio psicológico e auxílio psiquiátrico o mais rápido que essa pessoa conseguir. E aí, dentro, né, desse atendimento, é que se vai se estabelecer as outras coisas. Então, a gente vai tentar estabelecer rotina, horário para acordar, horário para dormir. Para uma pessoa que está num estágio muito profundo de depressão, que não consegue nem fazer as suas rotinas de higiene básicas do dia, a gente vai tentar estabelecer um checklist. Então, vou acordar a tal hora, vou levantar, vou escovar meu dente, vou tomar café, vou colocar roupa, tirar o pijama e botar uma roupa, pentear o cabelo. Parece bobo, mas uma pessoa num processo depressivo precisa ter esse checklist para que ela consiga dar conta de fazer essas pequenas coisas do dia a dia, que é difícil. E aí, conforme isso vai melhorando, ela vai dando conta de fazer essas coisas, a gente vai estabelecendo outras rotinas. Atividade física, uma alimentação, né? Tudo isso vai ajudando. E é verdade que a atividade física melhora no tratamento? Infelizmente, Infelizmente, é verdade. Ai, é triste. Pra quem não gosta, Pra quem não gosta, infelizmente. Pra quem não gosta de atividade física, começa. Mesmo não gostando. Porque é extremamente importante. É difícil começar, né? difícil Mas na hora que começar. você pega o jeito, melhor. Quando a gente muda, na verdade, assim, vou falar por mim agora, tá? Falando pessoalmente. Eu fui uma pessoa que nunca fui criada dentro, né, da atividade física. Ninguém me ensinou que fazer atividade física era legal.
E eu tô bem gordinha, né? Então, ao longo, e eu já tô assim já faz um bom tempo. Então, ao longo aí de alguns anos, eu sempre escutei os médicos falando, você precisa fazer atividade física porque você tem que emagrecer. Não tem nada a ver. E não tem, gente. A gente tem que fazer atividade física, porque fazer atividade física é bom. O ser humano não nasceu para ficar parado. O ser humano precisa se movimentar. E quando a gente faz atividade física, o que a gente tem de ganho? Dopamina, serotonina, várias endorfinas que trazem sensação de bem-estar, trazem sensação de prazer. Então, ouvir uma música, fazer uma caminhada, principalmente se a gente fizer isso no ar livre, tudo isso vai trazer sensação de bem-estar. E isso, consequentemente, vai melhorar os quadros de qualquer transtorno. Felizmente, mas também infelizmente. Fazer atividade física é bom, a gente precisa praticar atividade física. E qual é a importância da família no papel do tratamento da depressão? Né? Super importante. E apoio. Apoio, né? A gente precisa dos nossos familiares, né? Por isso que todo mundo tem que fazer terapia. Porque às vezes tá difícil de lidar. Porque é difícil pra gente, né? Imagine você, né, super feliz, né, fazendo suas coisas, saindo pra trabalhar, conseguindo fazer suas coisas e ter que lidar com uma pessoa que não consegue fazer o básico. Então também é difícil. Também é difícil pro familiar que tá ali dando suporte. Mas entender que, né, que eu vou dar o suporte até dentro do momento, até o ponto que eu consigo dar suporte. Então eu chegar pra pessoa e falar, você precisa, né, você quer conversar? Eu tô aqui se você precisar. Então é ficar de olho, dependendo do quadro que essa pessoa está, né, se essa pessoa já apresentou em algum momento alguma ideação suicida, então é observar, controlar a medicação dependendo da situação, tá junto, né, oferecer um suporte, oferecer um ombro para conversar e ser acolhedor. Porque assim, não é falar, você quer conversar? Vamos conversar, mas aí você começar a criticar e julgar a pessoa. Né? Fica difícil. Então se você realmente está dando esse ombro e esse espaço para a pessoa falar sobre o que ela está sentindo, então acolhe. Se você não consegue fazer, então vamos lá, vamos procurar um psicólogo para você. Não é verdade que psicólogo. Não é verdade que psicólogo também tem psicólogo? Sim, eu faço terapia toda semana. Todo mundo, né, deveria fazer. Eu faço terapia desde 2018, a minha tá em dia desde 2018. Eu infernizo a minha psicóloga toda semana. Eu também infernizo a minha toda semana. Sim, é necessário, porque senão a gente também não dá conta. Porque o fato da gente ser psicólogo não significa que a gente sabe lidar com os nossos próprios problemas. Às vezes a gente vai na terapia não é porque a gente tá com problema, né? Mas porque é a base. É só porque a gente quer conversar com uma pessoa que não vai encher o nosso saco. É um processo de autoconhecimento, então nem sempre é porque a gente tem alguma coisa. O processo de autoconhecimento também é importante. E o que você tem a dizer sobre autoaceitação? Autoaceitação, autoestima. Aceitação é um processo, né? A gente assim, vamos olhar a gente desde criança, né? Quando a gente é criança, esse processo de autoaceitação é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente é praticamente um quadro branco. Ninguém veio ali jogando um monte de coisinhas na gente, né? Não veio sociedade, não veio família, não veio ninguém tentando colocar você dentro de um padrão, dentro de uma coisa que você tem que seguir. Então essa autoaceitação quando a gente é criança era muito mais fácil. Né? Inclusive crianças têm autoestima. Meu filho mesmo olha pra mim e ele fala, mamãe, eu sou maravilhoso. Sim, filho. Continue com esse pensamento. Aí outro dia eu olhei pra ele e queria ter a autoestima do meu filho. Né? Porque tem dias que a gente não se sente maravilhoso mesmo. Tem dias que a gente se sente mais, tem dias que a gente se sente menos. Então, é um processo. Se autoaceitar, né, é um processo. Por isso que a terapia é importante. Pra gente se conhecer, entender quem a gente é, entender a nossa história, entender de onde a gente veio. Entender os nossos limites. Entender os nossos limites. E, a partir daí, estabelecer novos limites pra gente. Porque a partir de agora, né, a gente, né, estamos aqui quase todo mundo aqui já é adulto. Então, a partir de agora, sou eu que escolho quais são os meus limites, quem eu quero ser, quem eu não quero ser. Se descobrir, né? Se descobrir. Ajuda. E é muito comum a depressão ela ir para um suicídio? Mas não só ela, né? Outros transtornos também. Mas a depressão, acho que é o maior, o transtorno que causa com mais frequência um suicídio, uma ideação suicida. E como a religião ela afeta esse relacionamento entre a pessoa, o psicólogo, o interior dela? Tudo isso a gente tenta entender dentro do processo terapêutico quais foram as crenças que essa, né, que cada religião ela foi trazendo ali para aquele paciente. A gente enquanto psicólogo aceita, né, e abraça todas as religiões. Por que a gente faz isso? Porque a religião também ela é importante para o processo.
Já aconteceu situações da pessoa falar pra mim que ela não cometeria um suicídio porque ela sabe que se ela fizesse isso, ela ia pro inferno. Então, opa, vamos manter essa crença. Né? Porque tá salvando a vida dela. Isso. Tá salvando a vida dela. Então, assim, todas as religiões, elas têm fundamentos importantes, elas têm crenças que são importantes e que moldam a forma como esse indivíduo vai olhar para o mundo, vai olhar para a sua realidade, vai olhar para o próximo. E aí a gente tenta criar um meio termo. Então, se a gente percebe que algumas dessas crenças elas estão atrapalhando algum determinado convívio, por exemplo, a gente tenta rever, tenta conversar, mas nunca excluindo a fé daquela pessoa, porque a fé, ela é importante, ela precisa estar presente na vida desse indivíduo. Uhum. E, por exemplo, a gente sabe que a depressão, os transtornos em gerais, eles são tanto acompanhados por conversas com psicólogos quanto por medicamentos. Você acha importante o uso de medicamentos no tratamento? Depende muito do quadro que esse paciente está. Né? Quando que eu encaminho um paciente? Quando o paciente chega para mim, a maioria dos que eu atendo na clínica, eles já vêm encaminhados por psiquiatras. Igual eu atendo convênio, então, né, é meio que obrigatório ter um encaminhamento. Os que eu atendo particular, na maioria das vezes, não. Eles vêm por livre e espontânea vontade. Quando que eu encaminho o paciente para o psiquiatra? Quando a gente se percebe que os sintomas, eles não são mais só psicológicos, eles são físicos também. Então, existe uma dificuldade para fazer coisas básicas, existe uma tristeza muito profunda, por exemplo, um quadro de ansiedade, a pessoa tem muita taquicardia, realmente não está conseguindo dar conta das suas coisas, e a gente percebe que uma medicação ela é importante para o processo. Então a gente pede para um médico avaliar, e aí ele vai entrar com a medicação e vai acompanhar esse paciente junto com a gente. Mas é sempre importante essa pessoa que toma esses medicamentos, ela ser vigiada por outra pessoa, porque dependendo do quadro... Depende do quadro. Se for um quadro de ideação suicida, sim. A gente pede e orienta que a família observe essa medicação e até controle essa medicação. Quando é um paciente adolescente, também. Porque o adolescente, às vezes, não tem muita responsabilidade com questão de horário e tudo mais. Os remédios psiquiátricos precisam ser tomados corretamente, né, rigorosamente, da forma como o médico explica. Então, assim, é um adolescente, teoricamente, ele não é responsável por si próprio. Então, a gente precisa de um adulto ali para coordenar as coisas. Mas, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, os próprios pacientes fazem o uso tranquilamente de seus medicamentos. Então, tem casos específicos que a gente pede para a família colaborar um pouco nessa parte. E quais os tipos de dependência emocional que uma pessoa pode ter? A gente tem dependência emocional afetiva, né, que a gente estava falando do caso das mulheres vítimas de violência. Então, é uma dependência emocional afetiva de um parceiro, de uma parceira. A gente tem a dependência emocional também, né, da família. Sim. Aí a gente pode ter outras dependências emocionais que vão vir, né? Que aí a gente pode considerar também as dependências químicas como um tipo de dependência emocional. A dependência da comida, porque tudo que você usa de uma certa forma para compensar um sentimento, ele é uma dependência emocional. Uhum. E é muito difícil sair dessa dependência emocional? Sim. É um ciclo, né? A gente está o tempo todo dentro desse ciclo. Então, assim, não estou me sentindo bem, vamos falar da questão de comida, por exemplo. Não estou me sentindo bem, vou lá e como um monte de coisas para me sentir bem. Só que esse ciclo, ele vai demorar para se fechar, né? Porque se a gente vai ficar... Daqui a pouco eu vou me sentir mal de novo, eu vou querer comer de novo. Daqui a pouco eu vou me sentir mal de novo, eu vou querer comer de novo. O comer em si, comer em excesso, gera culpa. Sentir culpa não é legal, ninguém quer sentir, então eu vou comer de novo. Então a gente fica dentro de um ciclo que é difícil de sair. No caso da dependência emocional afetiva, né, que é no caso de um parceiro, também é difícil de sair, porque existe a questão do merecimento, eu não me sinto merecedora, eu não me sinto bem. Não vou achar ninguém melhor. Não vou achar ninguém melhor. Na maioria das vezes, esse parceiro, em algum momento, ele entrega coisas boas, então você fica muito atrelado àquela coisa boa que você tinha e às vezes não sabe nem quanto tempo vai demorar para chegar e ter de novo. Então você fica naquela busca o tempo todo. Naquela busca. Quando eu fiz faculdade, a gente fez uma experiência com ratinhos virtuais, tá? No início do curso de psicologia eram com ratos de verdade. Fez carinho. Depois a gente começou a fazer com os ratos virtuais. Inclusive o professor falou, não se apega no rato, porque depois você vai matar o rato. Mas isso era na época que era o rato de verdade. Uhum. O meu rato tinha nome, era o Rodolfo Stewart. Aí a gente aprendeu a fazer uma coisa com o Rodolfo Stewart. Stuart Little. Era o meu Rodolfo Stewart. A gente aprendeu a fazer uma coisa com ele que a gente chama de reforço intermitente. Que é o quê? Que é exatamente o que acontece dentro da dependência emocional.
a gente ensinou ele que se ele batesse na barrinha, a gente liberava uma comidinha pra ele. Então, toda vez que ele batia a patinha na barra, a gente liberava uma Mas comidinha que pra da ele. hora. Isso, então, vamos supor, né? Toda vez que você faz uma coisa legal pra uma pessoa, a pessoa vai te recompensar de alguma forma. Não, aí não, né? Isso acontece também. Uhum. Aí, o que a gente começou a fazer com esse ratinho? Ele batia a patinha, a gente não dava o que ele queria. A gente batia a patinha, o rato enlouquecia. Ficava incessantemente batendo a pata ali. Isso é dependência emocional. Aí não dá, né? Isso é dependência emocional. Isso acontece com a gente também na vida real. Então, assim, a gente tá dentro de um relacionamento, aquela pessoa, ela traz coisas boas pra gente e a gente fica apegado àquilo de positivo que ela traz. Só que em algum momento ela para de trazer isso que é positivo. Começa a trazer, às vezes, até coisas ruins e negativas. Por isso que é difícil sair de dentro do relacionamento. Porque a gente tá focado. Você fica esperando que a pessoa volte a fazer aquilo que ela fazia antes. Então, aquele ditado de viver de migalhas, porque de vez em quando ele vai lá e libera. Então, a gente fazia isso com o Rodolfo Stewart. O Rodolfo Stewart batia na barrinha, a gente liberava um, depois demorava 10 anos para liberar outro. E o que você acha das pessoas que falam que geralmente a culpa de uma pessoa estar no relacionamento tóxico, no relacionamento abusivo, é da mulher que se permanece naquele relacionamento? Vamos supor, Acho que as pessoas não sabem o que acontece dentro do relacionamento. a pessoa vai lá, vê que a mulher apanhou, vê que está acontecendo aquilo, e em vez dela responsabilizar a pessoa que está causando aquele sentimento nela, ela responsabiliza a mulher por permanecer naquele relacionamento. Porque quando você olha de fora é tudo muito mais fácil, né? Mas ninguém vai lá oferecer uma casa para essa mulher morar com os filhos dela, ninguém vai oferecer um emprego para ela poder sustentar os filhos dela, ninguém vai dar um suporte, então assim, né? Você está olhando as coisas do fora, mas você não está enxergando de fato o que acontece ali dentro. Então também tem toda a questão psicológica que essa mulher está sofrendo, porque antes do abuso ser físico, ele é psicológico. Né? Então tem tudo isso que acontece ali dentro, o quanto que é difícil, a vergonha que essa mulher sente. É extremamente constrangedor sempre ir para uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. As pessoas dentro da delegacia não sabem manejar casos desse tipo. Na maioria das vezes acaba acusando a mulher de ser a responsável por isso. As formas de falar. Infelizmente a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, então isso atrapalha muito esse processo também. Então o que a minha família vai pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim, para onde que eu vou com os meus filhos, como que eu vou sustentar esses filhos. Então tem tudo isso que precisa ser pensado. Então as pessoas que acusam as mulheres de não saírem porque elas não querem, é porque elas não têm, de fato, conhecimento amplo do que acontece dentro dos relacionamentos. Acho que nesse caso do boletim de ocorrência, acho que seria importante ter um profissional da saúde, um psicólogo lá auxiliando as pessoas a lidarem com essas pessoas que vão abrir esse boletim. Porque a pessoa já está frágil, chega lá e uma pessoa age de uma forma grosseira, que a gente tem, mal. né, as delegacias da mulher, que teoricamente, né, é para elas terem um pouco mais de preparo para lidar com as vítimas fragilizadas. Então hoje a gente tem um olhar um pouco melhor para essas questões. Ainda bem. Que bom. O que é uma bipolaridade? Tá, vamos pensar. Bipolaridade, ela é um transtorno de humor. A pessoa ela vai funcionar basicamente em dois polos. Ou ela vai estar muito bem e eufórica o tempo todo, ou ela vai estar muito depressiva. Mas não é uma depressão local, é uma depressão muito intensa. Então ela vai oscilar entre estar eufórica, né? Então vai estar aqui no alto. Aí ela vai dar uma estabilizada, ou ela vai recair para depressão, depois ela estabiliza. Ela é o tempo todo funcionando dentro desses dois polos. Só que isso não é uma coisa que acontece no dia, tá? Porque senão todo mundo seria bipolar. Porque todo mundo acorda, tem dia que eu acordo de mau humor e chega no final do dia eu tô super alegre. Senão todo mundo seria bipolar. Não funciona assim. Né? Quando a gente vai avaliar um paciente, que a gente suspeita que o paciente ele é bipolar, a gente vai lá no DSM, que é o nosso manual, que a gente usa para avaliar as doenças psicológicas, e vai analisar o histórico desse paciente. Qual o período que esse paciente está ficando depressivo, qual o período que esse paciente está ficando eufórico. E não é uma euforia qualquer, é uma euforia que realmente parece que ele ele se sente o dono do mundo. Ganhou na loteria, ele sai fazendo um monte de coisas, se coloca em risco, coloca sua vida em risco, coloca seus patrimônios em risco, inclusive. Tem pessoas que saem gastando horrores no cartão de crédito, sem nem ter dinheiro como vai pagar. Não, vou viver porque eu só vivo hoje mesmo, amanhã Deus sabe o que faz com o cartão de crédito. Amanhã depois eu não sei o que eu faço com o cartão de crédito. Então, assim, é um processo muito intenso ali que acontece.
Então a gente tem que avaliar o histórico, né? Por quanto tempo essa pessoa está ficando nesse período de euforia, por quanto tempo ela está ficando no período depressivo, e tomar muito cuidado, porque no período de euforia ela pode colocar a vida dela em risco, porque ela pode se meter em confusões, né? Arrumar, né, vários problemas para ela, ter relações com vários parceiros, sem se proteger. E no período depressivo também ela tem risco de vida, porque o risco de suicídio aumenta. E qual seria o tratamento para esse tipo de pessoa? Psiquiatra, né? Porque ela vai precisar de uma medicação. Isso Ela vai vai. fazer um estabilizador de humor, né? Para estabilizar esse humor. Terapia. Atividade física, tudo. Terapia é tudo. Todo mundo tem que fazer. Chegamos à conclusão que todo mundo precisa fazer terapia. Exato. Todo mundo lá no psicólogo, galera. Eu acho que é só. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Doutora, qual que hoje você considera a maior armadilha para a saúde mental do jovem atual? Rede social. Rede social. Rede social. Por quê, doutor? Eu vou aproveitar para entrar aqui e pegar o controle da pode falar. Por quê? A rede social, ela fornece pra gente entretenimento e satisfação muito rápido. Então, a gente tem tudo ali dentro da rede social. E além disso, né, a gente ter essa satisfação muito rápida, a gente também tem a questão da comparação, a gente tem a questão de eu fazer amizades e ficar só dentro daquele mundo virtual e esquecer do mundo real. Então tudo isso atrapalha bastante o desenvolvimento dos jovens. Eu tenho jovens que, eu tenho, sei lá, tantos mil seguidores no Instagram, mas quantos amigos você tem? Sem contar que, por exemplo... Amigos reais, físicos. Sem contar que, por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem algum transtorno de saúde mental, mas ela tem amigos, pessoas que ficam postando conteúdos depressivos na internet e aí ela vê aquilo como uma modinha. A gente e tem acha... muito acesso à informação, muito. Então, assim, a gente tem muita coisa boa dentro da rede social. A rede social não é um demônio. A gente tem muita coisa boa dentro da rede social. Só que a gente tem, por exemplo, tem profissionais sérios falando sobre isso dentro da rede social. Aí é bacana. Agora pega alguém que tem referência, que realmente está falando daquilo com propriedade. E a gente tem um monte de pessoas aleatórias falando um monte de besteira. Então a gente tem um monte de informação. E aí o filtro da gente, isso não é só para jovens, isso é para qualquer um. O nosso filtro fica meio, às vezes dá uma quebradinha ali, e a gente acaba embarcando em coisas que não são legais. Então, outro dia mesmo, eu vi um conteúdo de TikTok. Eu não tenho TikTok, mas eu vi de uma mãe que estava preocupada com a filha que estava usando muito TikTok. E com os conteúdos que a filha estava vendo. E ela me mostrou um dos vídeos. Então, realmente, algo muito chocante e muito intenso. Né? A pessoa falando sobre depressão. Todas as vezes que essa pessoa ela se deprimia, ela ficava para baixo, aparecia um demônio atrás dela. Nossa, então, isso para uma criança é muito intenso, é muito pesado. Né? É algo muito forte. Eu não sei se você lembra, teve uns anos atrás, daquela brincadeira que teve, daquele negócio de baleia azul, que viralizou e um monte de adolescentes ficou fazendo aquilo. E tem várias correntes assim que vão aparecendo, não tem só essa baleia, tinha um monte de outro dia que tinha que passar uma rasteira na pessoa, e derrubar, acho que tem uma menina que teve traumatismo por causa disso. Eu vi outro que era de umas brincadeiras que uns adolescentes, brincadeira, né, que os desenhos fiscalizados pelos pais, né, que era tipo umas crianças que elas ficavam se focando umas outras pra ver quanto tempo a pessoa conseguia ficar naquele estado. Quantos kkk você consegue ficar sem respirar? Eu acho que o meu filho estaria em 3, porque eu tenho asma. Mas são coisinhas assim que vão, né, que a gente tem esse acesso a muita informação, a muito entretenimento, e que na maioria das vezes não é de fato entretenimento. Tem também a questão, por exemplo, acho que mais para os meninos também, mas eu acho que é muito mais forte nas meninas, a questão, né, da estética do corpo. Ah, com certeza, que a imagem é tudo. Se vão lá e postam uma mulher linda, maravilhosa, cheia de Photoshop, magra, de olhos azuis, cabelo loiro, cheia de maquiagem, porque aquele é o padrão da beleza, e se você não for daquele jeito, ninguém vai te querer. Por exemplo, né, eu estava conversando com a minha personal outro dia, justamente sobre essas questões, né, desses vídeos que viralizam no Instagram, no TikTok.
a gente estava falando especificamente de atividade física. A gente estava tentando fazer um desafio que a gente viu, né, eu e ela, fazia umas 3 semanas, que a gente estava treinando para fazer. E aí a gente sentou e começou a conversar. Às vezes, o que acontece? Você olha um vídeo desse, fala, nossa, é fácil, né? A pessoa em 30 segundos plantou bananeira e ficou lá, né? Super fácil. Gente, não é fácil. Aí você vai fazer, você não consegue fazer. E aí vem aquela frustração intensa. Nossa, mas eu não consigo fazer um negócio, a pessoa fez ali em 30 segundos. Que porcaria de semana, pessoa, que eu não consigo fazer um negócio. E aí você se coloca pra baixo. Exatamente. Uma Só frustração. que o que a gente tem ali dentro da internet, né, dentro do Instagram, do TikTok, dentro do Twitter, seja lá onde for, são recortes da vida da pessoa. A gente não sabe, a gente não conhece 100% quanto tempo aquela pessoa levou pra fazer, pra plantar aquela bananeira. Se tinha alguém segurando a perna dela ou não tinha, porque hoje tudo é manipulado agora na internet. Então, assim, tem um monte de possibilidades que podem ter acontecido ali para ela conseguir fazer aquele vídeo de 30 segundos. Então, a principal armadilha é essa, e a gente tem o tempo todo que não dá. E aquilo que a gente está vendo é um recorte. Ninguém está postando coisa triste, todo mundo postando na internet. Ninguém posta 100% da vida. Não. E quando posta alguma coisa triste, é sempre na intenção de ganhar alguma coisa. Sim. Então, né, a rede social funciona assim, as pessoas ganham dinheiro com isso. Então é isso, galera. Vamos Aproveitando que ele falou da autoestima dos jovens, né? O que você diria dos jovens sobre a expectativa do futuro? Porque tem muito jovem que sai do ensino médio pensando no futuro, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Exatamente, ele saiu do ensino médio agora. Tá com 18. 18. Ou Não, graças a Deus eu já sei que eu vou fazer. Tipo, Ou às ele vezes sai- assim, mesmo ele tem essa certeza, vai que no futuro não é o que ele quer. Muda. Ou também, Por exemplo, você sempre teve essa certeza que você queria ser psicóloga. Mas se não desse certo. Tem que ser outra coisa. Então, Na verdade, eu queria ser médica, tá? Ia ser da saúde de qualquer É a jeito. mesma coisa, ele não tá deu, não deu, mas ainda penso, né? Vai que dá aí a boca, o jovem pensa tanto faculdade. nisso que ele acaba trabalhando com uma coisa que ele não gosta. Aí vai afetar a saúde dele, não vai? Trabalhar com... Primeiro ponto, você não tem que saber o que você quer pra sua vida Exato. toda com 18 anos. A única certeza que a gente tem é que Você a vai gente não morrer. tem certeza também. Nem do dia, nem da hora, nem de como vai ser. Exato. Também tem a questão do, por exemplo, a menina, tanto faz, 18 anos fala, não, com 18 anos eu vou ter casa, eu vou ter carteira de habilitação, eu vou ter um emprego, eu vou ter uma namorada. Tá começando E aí só de chega nos Exatamente. 18 anos, Calma, respira. a pessoa não tem isso e desenvolve uma ansiedade por querer ter aquilo e é uma coisa absurda, porque é uma pressão que as outras pessoas Não fazem tem em essa cima pressão. dela Existe pra ela essa ter pressão, aquilo. existe essa pressão dos pais, né? Alguns pais, por exemplo, eu sou médico, não, meu filho tem que ser médico, né? Eu pergunto você, quer ser Mas se médico? seu filho quer fazer teatro, Seu filho quer vender miçanga na praia, deixa ele ser A gente conversa com seus pais. Isso, relaxa. Ai, meu Deus. Pede pra ele assistir o podcast. Primeira coisa, você não tem que saber o que você vai fazer pra sua vida toda aos 18 anos. Aliás, a gente não sabe o que a gente quer pra vida toda, nem quando a gente tá com 30 ou com 40. É claro que com 30 ou 40 a gente já está Desesperado. não desesperado, mas a gente já tá meio que encaminhado. Dois dedos assim. na cobra. Mas isso não significa isso não significa que amanhã eu olho pra minha carreira e falo, não quero mais ser psicóloga, é outra coisa. eu conheço Vou vender alguém. miçanga na praia. Eu vi a história de alguém que foi uma amiga minha que contou que a amiga dela trabalhava com RH e essas coisas. Só que ela não gostava disso, ela só trabalhava disso porque dava dinheiro. Aí um dia ela falou, não quero mais. E foi trabalhar com recreação. Tipo, largou o trabalho Tá para muito mais feliz trabalhando com Exato, recreação. ela não gostava do RH, ela gostava da recreação, trabalhar com festa. Largou tudo e foi trabalhar com isso. A ideia não é ser ganhar dinheiro. Claro que ganhar dinheiro é importante. É porque a gente não faz- importante. a gente não faz nada na vida se não tiver dinheiro. Mas não é a coisa mais importante. Trabalhar com o que você não gosta não é prazeroso pra ninguém. Então, fazer as coisas com calma, respira, planejar é importante. A gente ter um planejamento de vida, né? A gente pensar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma casa, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter cachorro, periquito, papagaio. não Falando interessa. nisso, o que você acha das pessoas que colocam pressão nas mulheres na sociedade de hoje para elas terem filho, que fazem que a idealização da família é aquela onde tem uma pessoa com filhinhos e casinha. Sai Bom, fora. você é bem feminista agora. A mulher tem que fazer o que ela quiser fazer. Então, tá bom. Tá certo. Nem todo mundo nasceu pra ser mãe. Essa história de que todas as mulheres nasceram pra ser mãe é mentira. Ponto.
Né? O corpo é seu, você faz aquilo que você desejar fazer. Você quer habitar um ser dentro da sua barriga? Habita. Se você não quer habitar um ser na sua barriga, Se um bebê não vai se fazer feliz, não tem um bebê. É um cachorro. é um cachorro. Isso. pronto. Acredito. Acabou. As pessoas precisam parar com esse hábito de ficar impondo coisas para a vida dos outros, né? E isso vai muito dentro da... Né, quando vocês se tornam jovens, os pais criam expectativas relacionadas a isso. Eu vou falar como mãe, tá? Então, filho de 3 anos, obviamente eu tenho expectativas para a vida do meu filho. Mas eu entendo que ele não tem obrigação de nenhuma de dar conta das minhas expectativas. Até porque São minhas, não são dele. a vida é Né? dele, ele vai Exatamente. seguir aquilo. É claro que a gente tenta fazer o melhor que a gente Orienta. pode para os filhos e orientar, né? Então, coloquei ele numa escola boa, tô dando todo o suporte para que ele siga estudando, não gostaria que ele trabalhasse, gostaria que ele só estudasse. É o meu planejamento de vida para ele, mas se em algum momento ali a gente sentar para conversar e eu ver que não é isso que ele quer trabalhar, então o filho vai ser feliz. Você acha importante ter psicólogos, especialistas de saúde mental dentro da escola para auxiliar as Dentro da crianças escola, na do vida? trabalho também. Sim, super importante. Até porque várias coisas no cotidiano de uma criança acontecem dentro da escola. A escola é o segundo ambiente social para que a gente vai. O primeiro é a família, né? Que está ali dentro daquele. E o segundo ambiente social que a gente vai, que é extremamente importante, que vai, né, nos ajudar a desenvolver algumas crenças, é a escola. Então, ter profissionais dentro da escola que sejam especializados e que consigam olhar para esse aluno de uma forma individualizada é muito importante. Porque, às vezes, muitas coisas que ele está passando em casa refletem dentro da escola. Então, ele vai ter uma dificuldade de aprendizado, vai ter uma série de coisas. Né? Às vezes, aquele aluno que é briguento, que bate em todo mundo, está refletindo aquilo Comportamentos que ele está viveu aprendendo em de casa, ou situações que ele não está conseguindo lidar. Então, assim, não é porque ele é 100% um aluno problemático. Então, precisa sim ter profissionais de educação. Então, que nem a gente estava falando da questão do planejamento. É importante a gente ter planejamento para a vida, é importante a gente pensar no que a gente quer para a nossa vida, sim, é importante. Mas isso não significa que eu não posso mudar o meu planejamento. O nosso planejamento precisa ser flexível, a gente precisa primeiro ter flexibilidade. Então, se hoje, né, hoje eu sou psicóloga, mas amanhã eu posso, de repente, querer fazer faculdade de medicina. Qual o problema? Como eu vou fazer isso? Não sei. Qual o problema? Né? Se eu quero amanhã ou depois beber de sangue na praia, não tem problema. Né? Vamos todo mundo beber de sangue na praia, vai trabalhar na praia, assim, na beira-mar, Isso. assim, e aí, de sangue, da real. Ah, Pulseirinha. todo mundo. Água de coco aqui, ó. Empreendedorismo. Exato. Então, a gente vai encerrar esse assunto hoje falando para todo mundo procurar Deixar terapia. o contato da ONG. Pra Isso. gente conhecer, né? A ONG chama, Pra gente a ONG chama Não Posso Me Calar. Nossa, que massa. Tá? A presidente da nossa ONG chama Cristiane. Ela é uma mulher que sofreu violência física e psicológica. Então, logo depois que ela conseguiu, né, se desvencilhar disso tudo, ela passou a trabalhar com mulheres, atendendo mulheres. Então, a gente tem essa estrutura lá em Itu, então a gente oferece atendimento psicológico para essas mulheres que foram vítimas de violência, tanto psicológica quanto física, né, porque é violência do mesmo jeito. A ONG hoje tem uma sede, então a gente tem uma casa, dependendo da situação dessa mulher, a gente consegue abrigar essa mulher por alguns dias. Então a ONG está sempre arrecadando doação, a gente tem um bazar também que a gente vende as coisas para arrecadar aí um dinheirinho para ajudar essas meninas, ajudar essas mulheres, a gente tenta colaborar com alimentos, né? Postar as redes sociais da ONG nas redes sociais. É isso. Que legal, tá? Muito obrigada Muito pela obrigada presença. pela presença. Vai sim, né? Foi Pode muito ficar bom. aqui? Pode, no vermelho. Vermelho. Tchau.